Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 51. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Temos aqui no artigo 51, então, a disposição que trata da extinção das pessoas jurídicas. Como é que uma pessoa jurídica deixa de existir no âmbito do ordenamento jurídico, ou seja, quando é que ela não passa a ter mais efeitos, né? A pessoa jurídica ela se dissolve, né, por várias causas. Tem, por exemplo, a causa convencional, que é quando ocorre uma deliberação entre os membros, né, conforme o quórum estabelecido no estatuto ou na lei. Essa deliberação reúne-se todos os membros daquela pessoa jurídica que gerenciam, que administram, que são associados ou sócios, etc. E eles, em convenção, em reunião, decidem que essa pessoa jurídica não mais deve existir. Então ocorre a dissolução daquela pessoa jurídica através de um ato convencional. A segunda forma de extinção da pessoa jurídica, né, ou dissolução, né, é através da causa administrativa. Em virtude de uma decisão administrativa, né, nos termos da lei, né, ela determina o fim dessa pessoa jurídica e ainda especialmente quando ela dependa de uma aprovação ou autorização do poder público para poder funcionar. Então aí pratica esse ato, né, de desautorização do poder público, né, e basicamente aquela pessoa jurídica ela está atuando de uma forma contrária ou nocivamente aos fins públicos, então, através de uma convenção administrativa, de uma reunião entre os administradores, é retirada essa autorização de funcionamento. Temos ainda a terceira forma de dissolução da pessoa jurídica, é através da causa judicial, né, que é quando configura algum dos casos de dissolução prevista em lei, né, ou mesmo no estatuto, na sociedade, e a pessoa jurídica passa a continuar existindo obrigatoriamente, né? Porém, um dos sócios acaba obrigando e ingressando em juízo, né, para que aquela pessoa jurídica deixe de existir formalmente, porque há a previsão legal dessa dissolução e aí cabe ao juiz decidir isso em processo judicial. Então, agora analisando propriamente o artigo, nós temos que nos casos de dissolução da pessoa jurídica, né, os casos em que a pessoa jurídica ela acaba se extinguindo, né, ou cassada a autorização para seu funcionamento, no caso de causa administrativa, né, ela subsistirá para os fins de liquidação. Ou seja, mesmo existindo causas de dissolução daquela pessoa jurídica, né, nas hipóteses previstas na lei, ainda essa pessoa jurídica ainda existirá para efeitos de liquidação, ou seja, aqueles bens, aquele gerenciamento daquela pessoa jurídica deve persistir, mesmo ela já tendo seu fim, até que se resolva a questão de dívidas, de gerenciamento próprio daquela empresa, para fechar tudo e não deixar algo em aberto em se tratando de obrigações daquela pessoa jurídica, né? Porque não basta simplesmente extinguir, ou seja, finalizar a pessoa jurídica e deixar suas dívidas, deixar obrigações a serem realizadas. Então, por isso, ela persiste ainda, apesar de ter sido ter tido o efeito, né, da extinção da pessoa jurídica, ela ainda subsistirá para os fins aí de liquidação até que se finalize essa liquidação. As hipóteses legais de dissolução de uma pessoa jurídica, elas estão previstas basicamente no próprio Código Civil, né, no artigo 1033 e 1034, em se tratando aí, de causa convencional e causa administrativa, né, que nós iremos falar um pouco mais adiante. No parágrafo 1º diz o seguinte: far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Então, uma vez que seja sociedade, por exemplo, o seu contrato social
junto à junta comercial, deve registrar que ocorreu a dissolução daquela pessoa jurídica. Se for um estatuto registrado aí, para uma pessoa jurídica no âmbito civil, né, então ela também deve registrar no cartório que aquela pessoa jurídica ocorreu, ela está finalizada, né, ocorreu a dissolução. Então, existe aí as hipóteses legais que nós iremos ver aqui, conforme o parágrafo 2º, né, as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. O que isso quer dizer no parágrafo 2º? Que as mesmas regras estabelecidas para a liquidação de uma empresa, em se tratando aí de sociedade, que está prevista a partir do artigo 1038, né, 36 em diante, né, ela também se aplica a todas as pessoas jurídicas, né? Então lá, né, nesse âmbito aí, basicamente aí, em se tratando, né, de sociedade, vai se aplicar também essa dissolução. O artigo 1083 fala como se dissolve uma sociedade, né, e em seguida trata sobre a liquidação, como é que uma sociedade vai atuar em se tratando de uma liquidação e de uma dissolução. Então, o artigo 1033 até o 1038 se aplica a todas as pessoas jurídicas de direito privado, né, para efeitos aí de liquidação. O parágrafo 3º diz o seguinte: encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, a inscrição da pessoa jurídica é o que constitui, é o que dá existência àquela pessoa jurídica, uma vez que ela está registrada no órgão competente, junto à junta comercial ou no cartório, dependendo aí do tipo, né, que é aquela pessoa jurídica. Uma vez que se encerra, se cancela essa inscrição da pessoa jurídica, ela passa a deixar de existir, né? Então, essa dissolução da pessoa jurídica, do tipo societário, por exemplo, tem as hipóteses legais que não são abarcadas propriamente pelas causas convencionais administrativas. É o caso aí do artigo 1083 e 1034. Por exemplo, nos tipos societários, temos o vencimento do prazo de duração. Naquelas pessoas jurídicas que têm um prazo determinado, ela acaba tendo aí a sua dissolução. Temos ainda a falta de pluralidade de sócios, né, não reconstruído no prazo de 180 dias. Ou seja, se aquela sociedade não ter sócios no prazo de 180 dias, é considerado como extinto aquela pessoa jurídica, né? Ainda a anulação da Constituição por ilegalidade, né? A própria Constituição formada, né, o ato constitutivo, e ele é feito de forma ilegal, aquela pessoa jurídica deixa de existir também. Ainda o exaurimento do seu fim social, ou seja, se for uma pessoa jurídica que tem uma finalidade determinada e essa finalidade é cumprida, ocorre o fim daquela pessoa jurídica, né? Ainda outros casos, como por exemplo a verificação da inexecuibilidade dos seus fins sociais, ou seja, é impossível realizar aqueles atos, então aquela pessoa jurídica deixa de existir. É importante dizer que não se deve confundir as expressões dissolução, liquidação e cancelamento. Então é importante dizer, dissolução é uma coisa, liquidação é outra, cancelamento é outra. Basicamente, né, o que eu posso dizer? Que a dissolução da pessoa jurídica, ela pode se dar pela convenção, quando se reúnem, né, os sócios, os membros daquela pessoa jurídica e decidem que aquela pessoa jurídica não deve mais existir. A decisão administrativa, quando decorre aí de uma necessidade de aprovação ou autorização do poder público e essa autorização é retirada, né, ou por decisão judicial, no caso aí quando se configura alguma das hipóteses da dissolução. A dissolução, então, ocorre dentro desse âmbito, pela convenção, pela decisão administrativa e pela decisão judicial. A pessoa jurídica, então, nesse momento, ela não está extinta propriamente quando ocorre a dissolução. Ela passa pelo processo de extinção apenas, né, durante esse processo. E num segundo momento, então, uma vez que passa por esse momento de dissolução, ou seja, ela vai ser extinta, ocorre a liquidação. A liquidação, então, ocorre, né, no sentido de resolver tudo aquilo que aquela pessoa jurídica está pendente, né, e deve aí, os administradores providenciar imediatamente as investiduras, né, quem é que vai ser o liquidante, quem é que vai gerenciar esses bens e negociar e atuar neles para encerrar as obrigações daquela pessoa jurídica que está em dissolução, né. Depois disso, encerrada a liquidação, é que se promove o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. E com a inscrição cancelada é que sim, aí terá o fim e a extinção da pessoa jurídica, né? Então,
segundo aí o artigo 51, os casos de dissolução da pessoa jurídica, né, ou cassada essa autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Então, face-á aí no registro da pessoa jurídica inscrita, né, a averbação dessa dissolução e depois ainda será extinta, ou seja, terá o cancelamento, portanto, extinta a pessoa jurídica, né. E é importante dizer que as disposições de liquidação das sociedades, como eu já mencionei, né, se aplicam às demais pessoas jurídicas de direito privado, ali previstos nos artigos do Código Civil, né. E temos ainda a última informação dizendo que quanto à transformação, à incorporação, à fusão, à cisão das sociedades, essa é uma matéria do direito empresarial, então deve estar disposto ali no artigo 1113 a 1122 do Código Civil, que são outras hipóteses, não são propriamente extinção dentro desse âmbito de cancelamento da inscrição, porém aí traz as hipóteses aí em se tratando de transformação, incorporação, fusão e cisão das sociedades, que é outro âmbito. Então esse é o artigo 51 aí do Código Civil, que trata sobre a dissolução e a liquidação aplicada aí de forma subsidiária, né, para os fins do artigo 51 e para a resolução, e depois logo temos o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, culminando aí com a sua extinção propriamente. Então esse é o artigo 51 do Código Civil.